A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade às leituras diárias, nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, estamos estudando, nesta semana, a lição de número 13, que será ministrada dia 29 de setembro de 2024, Esther, a portadora das boas novas. Na quarta-feira, dia 25, leremos o texto de Esther, capítulo 9, versículos 20 a 28. Então, vamos à leitura do texto. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo em todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que se fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele pôr as cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e os seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Bom, meus irmãos, como os irmãos podem ver, aqui nesse texto, não é até longo por sinal, nós temos aqui o servo do Senhor, Mardoqueu, enviando cartas a todos os judeus, não é? Cartas que ele está enviando por meio dos correios, né? Colocou os correios para trabalhar, mais uma vez, ordenando a todos os judeus que comemorassem a vitória que tiveram sobre os seus inimigos, comemorassem o dia que o Senhor lhes deu para enfrentarem os seus inimigos. E ali foi o dia que o Senhor transformou a tristeza em alegria, o luto em dia de festa, e ali eles poderiam celebrar com banquetes, mandar presentes,
doar bens aos pobres. E essa cultura judaica, não é, de celebração, já é característica deste povo, não é? E os judeus se encarregaram de fazer o que já tinham começado. Então, pelo que podemos ver aqui no texto, eles já estavam providenciando esta celebração. Talvez não no mesmo teor, mas já estavam providenciando formas de celebração, e Mardoqueu estabeleceu alguns princípios que eles deveriam seguir para comemorar. E esta celebração que tinha por objeto relembrar como tudo começou, porque foi por meio da Pur, que é sorte, viria então se chamar Purim. Que a sorte que tinha por objetivo destruir os judeus, na verdade, ela teve realmente a sorte de preservar os judeus e dar aos judeus a oportunidade de se afirmar como povo na Pérsia. E o Senhor guardou o seu povo, a sua descendência e tudo que estava determinado para aquela próxima geração. E o Purim foi decretado, portanto, para ser lembrado para cada geração, para cada família, para cada província, para cada cidade. E não seria mais revogado entre os judeus. Ele deveria ser guardado para a memória e para a sua descendência. Entre os judeus, sempre prevalece este aspecto cultural de se manter a memória. Não é? A memória é a memória que vem com a transmissão oral das histórias. Não é? Tanto que até hoje os judeus comemoram a festa do Purim. Então nós temos aqui alguns 15 fatos de Purim que todo judeu deveria saber. Então aqui um judeu diz que o alegre festival de Purim é celebrado todos os anos no dia 14 do mês hebraico de Adar. Quando que ele é? No final do inverno, início da primavera de Israel. Então ele começa em março e ele vai, por exemplo, numa quarta-feira de março e vai até a quinta-feira, 21 de março, tá? Ele comemora a salvação do povo judeu na antiga Pérsia do plano do perverso Amã, para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens, idosos, bebês e mulheres em um só dia. Isso aqui é a fala de um judeu. Deixa eu ver aqui o nome dele para passar para vocês. O nome dele é Rabi Menahem Posner, não é? Ele mora nos Estados Unidos. Então, ele tem aqui uma página na internet na qual ele trata de alguns princípios para serem observados no Purim. Então, ele coloca: Purim significa sorteio no antigo persa. O feriado foi assim nomeado desde que o perverso Amã havia jogado a sorte. Mordecai e Esther são os heróis do dia. Por que ele diz Mordecai? Porque Mordecai é o nome em hebraico. Mardoqueu é o nome no formato grego, tá? E ele deixa claro, né? A história de seu heroísmo está registrada no livro de Esther. O livro de Esther é manuscrito em pergaminho, que foi a primeira parte escrita. E
todos os anos eles leem este livro, né? Este rolo chamado Megilá foi um dos livros finais a ser canonizado no Tanakh. Uma autêntica Megilá deve ser escrita por um escriba em pergaminho, um processo meticuloso que leva dias ou semanas para ser construído. Aí, escutar a leitura da Megilá, que narra a história do milagre do Purim. Então, o que deve ser feito no Purim? Primeiro, escutar a leitura do livro. Dar dinheiro para pelo menos 2 pessoas necessitadas no Purim. Enviar de presente 2 tipos de alimentos para pelo menos uma pessoa. Realizar uma refeição festiva de Purim que contenha carne e vinho. Não é assim que eles comemoram o Purim. Nós giramos os reco-recos em Purim. Por que eles giram reco-reco? Os recos-recos são objetos barulhentos, porque toda vez que eles vão ler a Megilá e aparece o nome de Amã, eles giram reco-reco para abafar o nome desse ser perverso. Porque como cada palavra deve ser ouvida com clareza, o leitor repete o nome após o silêncio ser restabelecido. Então, para você não ouvir o nome de Amã, se balança o reco-reco. Tá? Se você não tem nada barulhento para abafar o nome do malvado Amã, você bate na mesa, faz barulho com os pés, mas não é para ouvir o nome do malvado. Né? No dia que antecede Purim, costuma-se jejuar em lembrança ao jejum e preces de Ester a Deus para que ele salve o seu povo. Aí tem uns outros doces que é chamado de Haman Tashen e Kreprak. Olha, eu sei falar muito bem, não é? É o envolvimento de Deus no milagre de Purim. Parecia que a salvação do nosso Deus veio por meios naturais. Por esse motivo, o dia é celebrado com alimentos onde o recheio delicioso está escondido dentro da massa. Os Haman Tashen clássicos são um doce de 3 cantos, recheado com sementes de papoula, e os Kreplash, recheado com carne, tradicionalmente cozido e servido na sopa de frango. As sementes lembram a dieta vegetariana de Ester no Palácio Real, onde ela secretamente manteve a dieta kasher. E tem as fantasias. As pessoas vestem-se em Purim, portando máscaras, fantasias e outros disfarces. Como as guloseimas escondidas, muitos dizem que nos esconder atrás de uma fantasia reflete o modo como Deus operou por trás de um manto de eventos naturais, mantendo-se oculto nos bastidores de cenas. As pessoas contam passagens engraçadas. Para manter a atmosfera festiva da data, compartilham passagens alegres e engraçadas para manter a alegria de Purim. Purim é sempre um mês e um dia antes da Páscoa. E é assim, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia de como é que eles comemoram o Purim, nós trouxemos estas informações para vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nós possamos sempre celebrar com alegria tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Amém.